Fala, pessoal! Beleza? Preparados para encarar o lado sombrio da economia mundial? Hoje, aqui em nosso canal, a gente vai desmascarar um dos maiores vilões que assombram as nações, a dívida pública. E não pensem que é coisa de filme de terror, não. A coisa é real e mexe diretamente com o bolso de milhões de brasileiros e pessoas do mundo todo. Nos próximos vídeos vamos mergulhar fundo nos rankings dos países mais endividados do planeta. E acreditem, os números são de dar calafrios. Mas calma, a gente não vai só jogar os dados na mesa e sair correndo. Vamos entender juntos como cada país se enrolou nessa teia, as causas, as consequências e, claro, o que pode ser feito para resolver a situação. Para começar essa jornada, precisamos entender como essa dívida toda é calculada. Imagine que um país é como a gente, com contas para pagar, boletos chegando e aquele aperto no fim do mês. A diferença é que para eles, a gente está falando de cifras astronômicas, medidas em relação ao PIB, o famoso Produto Interno Bruto. Em português claro, o PIB é tudo o que um país produz em um determinado período. É tipo o salário anual da nação. E a dívida pública? Bom, essa é a soma de todos os débitos que o governo acumula ao longo do tempo, seja com empréstimos, títulos públicos ou outras formas de financiamento. Fica ligado que nos próximos capítulos a gente vai destrinchar esse tema e mostrar como ele afeta a vida de todos nós, tipo quando aumenta o preço do arroz e do feijão no mercado. E chegamos ao topo do nosso ranking, com um caso que, infelizmente, é de dar dó à Venezuela. Se você acompanha as notícias internacionais, já deve ter ouvido falar da crise que está rolando por lá. Mas o que muitos não sabem é o tamanho da dívida pública venezuelana, que passa dos inacreditáveis 350% do PIB. É como se cada venezuelano já nascesse devendo 3,5 vezes o que o país produz em um ano. Surreal, né? Mas como a Venezuela chegou nesse ponto? A resposta, meus amigos, é uma mistura explosiva de fatores. Imagine um país com a maior reserva de petróleo do mundo, mas que, por causa de políticas desastrosas, corrupção e sanções internacionais, viu sua economia ir para o buraco. É de cortar o coração. A hiperinflação, que chegou a níveis absurdos, corroeu o valor da moeda local, o bolívar, que virou quase papel de bala. A população venezuelana, que já teve seus dias de glória, está mergulhada numa crise humanitária sem precedentes, com falta de comida, remédios e tudo mais. A falta de acesso a crédito internacional e o colapso da indústria petrolífera, que era a galinha dos ovos de ouro da Venezuela, só pioraram a situação. O resultado? Uma dívida monstruosa, economia destruída e um povo desesperado. E se eu te falar que o segundo lugar no ranking é de uma potência mundial? Pois é, meus queridos. O Japão, conhecido por sua tecnologia, cultura e disciplina, carrega uma dívida pública que ultrapassa os 263% do PIB. É mole? Mas calma lá. Antes de sair falando que o Japão vai falir, precisamos entender o contexto. Diferente da Venezuela, que entrou em colapso total, o Japão enfrenta um desafio mais silencioso, mas igualmente preocupante: a estagnação econômica e uma dívida interna colossal. Depois de décadas de crescimento absurdo, o famoso milagre econômico japonês, o país entrou em um período de estagnação a partir dos anos 90. Crescimento baixo, deflação e juros quase zero viraram rotina para os japoneses. Para tentar dar uma animada na economia, o governo japonês injetou trilhões de ienes na economia, comprando seus próprios títulos públicos. E é aí que está o segredo. Quase toda a dívida japonesa, cerca de 90%, está na mão dos próprios japoneses, seja por meio de fundos de pensão, bancos ou investidores. Isso significa que, apesar do tamanho da dívida, o Japão ainda tem crédito com seus credores, que confiam na capacidade do governo de pagar suas contas.
E chegamos à Grécia, berço da democracia, das Olimpíadas e de uma dívida colossal. Em terceiro lugar, temos a Grécia, com 193% do PIB. Lembram daquela confusão toda em 2010, a famosa crise grega? Pois é, o país quase foi expulso da zona do euro, como quem leva cartão vermelho depois de um pênalti. Para evitar que a Grécia afundasse de vez, a União Europeia e o FMI entraram em campo com pacotes de resgate bilionários. Mas teve um porém: em troca da ajuda, a Grécia teve que engolir o amargo remédio da austeridade. Cortes em gastos públicos, salários, aposentadorias. Imaginem cortar o cafezinho e o pão na chapa do brasileiro. Resultado? Protestos nas ruas, a população pegando fogo. Foram anos de instabilidade, com a Grécia lutando para se reerguer. A boa notícia é que, ultimamente, a economia grega deu uns sinais de vida, tipo a fênix renascendo das cinzas. Mas a dívida ainda está lá, pairando sobre o país. Preparem o coração, porque a história agora é triste. O Líbano, um país com uma história rica e cultura vibrante, ocupa o quarto lugar na nossa lista, com uma dívida de 172% do PIB. O Líbano está vivendo um verdadeiro inferno na terra. A crise econômica é catastrófica, piorada pela explosão no porto de Beirute em 2020. A moeda local, a libra libanesa, está mais desvalorizada que real em véspera de eleição. O custo de vida explodiu, falta tudo, e a pobreza está se espalhando. E para piorar, a corrupção rola solta no Líbano. Isso, junto com a instabilidade política, torna a missão de arrumar as coisas mais difícil que encontrar uma vaga para estacionar em São Paulo num sábado à tarde. O resultado? Um futuro incerto e sombrio para o Líbano, que está à beira do colapso. É de partir o coração. E agora, uma reviravolta. Se você achava que dívida alta era sinônimo de problema, segura o chapéu. Singapura, o pequeno gigante asiático, está aqui para desafiar nossas crenças. Com uma dívida de 140% do PIB, Singapura ocupa o quinto lugar. Mas calma, porque esse é um caso peculiar. Tipo encontrar um ET de bicicleta. Singapura é o mestre do "tô devendo, mas posso explicar". Eles usam a dívida para investir internamente. É tipo pegar um empréstimo para abrir um negócio, só que em escala nacional. E o mais incrível é que, mesmo devendo horrores, a economia de Singapura é mais estável que a fila do SUS. O país é um exemplo de como a dívida pode ser uma ferramenta poderosa quando usada com responsabilidade. Mas, atenção! A estratégia de Singapura não é para qualquer um. É como fazer malabarismo com motosserra. Exige precisão, uma economia forte e muita ousadia. E chegamos aos Estados Unidos, a terra da liberdade, do hambúrguer gigante e da sexta maior dívida pública do mundo. É isso mesmo. Os Iowa devem mais de 132% do seu PIB, uma montanha de dinheiro que faria o tio Patinhas ter um infarto. Mas como os Iowa chegaram nesse nível de endividamento? A resposta é mais complexa que entender o VAR no Brasileirão. Os Iowa gastam muito, seja em programas sociais, como o Obamacare, ou no exército. O governo americano gasta mais do que arrecada. E para cobrir o rombo, eles emitem títulos da dívida pública que são comprados por outros países, empresas e até por você, através de investimentos. Sem falar nos resgates econômicos, como na crise de 2008 e na pandemia. Trilhões injetados na economia para evitar um colapso total, mas que aumentaram a dívida. É tipo aquele amigo que te pede dinheiro emprestado toda hora. Você sabe que ele está devendo para todo mundo, mas empresta de novo porque é seu amigo. Mas e aí, será que os Iowa vão dar um calote geral? Por enquanto, a resposta é não. O dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, e os investidores confiam nos Iowa.
Em sétimo lugar, com uma dívida de 145% do PIB, temos a Itália. A Itália, terra da pizza, da pasta, do Coliseu e de uma dívida pública colossal. Mas calma, que a história da dívida italiana é mais antiga que a novela das 8. A Itália sempre teve uma economia meio estranha. De um lado, setores fortes como turismo, moda e carros. Do outro, burocracia, impostos altos e crescimento baixo. E para piorar, a população está cada vez mais velha, o que aumenta os gastos com aposentadorias. É como tentar equilibrar um prato de espaguete na cabeça enquanto corre uma maratona. E a má gestão pública também contribuiu. Governos gastando demais, corrupção e falta de planejamento pioraram a situação. É como se a máfia tivesse desviado todo o dinheiro público. Mas nem tudo está perdido para a Itália. O país ainda tem indústria, um povo criativo e uma cultura riquíssima. O desafio é fazer reformas, combater a corrupção e voltar a crescer. E chegamos a Portugal, o país dos descobrimentos, dos pastéis de nata e da 8ª maior dívida pública do mundo. Portugal deve cerca de 118% do seu PIB, uma situação delicada. Mas como Portugal chegou nesse mar de dívidas? A história é longa, com altos e baixos. Depois da crise de 2010, Portugal adotou a austeridade, que ajudou a conter o déficit público, mas prejudicou o crescimento. É como navegar em mar revolto. Um dos problemas é a baixa taxa de natalidade. Com menos jovens trabalhando, a previdência fica sobrecarregada. É como se o navio português estivesse com a tripulação envelhecida e sem marinheiros novos. Mas Portugal tem seus trunfos. O país virou um paraíso para aposentados europeus, atraídos pelo clima, custo de vida e beleza natural. E o turismo está bombando, injetando dinheiro na economia. Em nono lugar, temos a Espanha, com uma dívida de 113% do PIB. Pode não parecer tão grave, mas a situação da Espanha é como uma paella requentada. Parece boa de longe, mas de perto. Tudo começou com a crise de 2008, que detonou o mercado imobiliário espanhol. A bolha estourou, deixando casas vazias, preços lá embaixo e muita gente endividada. E o desemprego explodiu, passando dos 20%. É gente procurando emprego que não acaba mais. O governo, desesperado, pediu ajuda à União Europeia. E qual o problema? Além de aumentar a dívida, vieram as medidas de austeridade, que afetaram os serviços públicos. A Espanha melhorou um pouco nos últimos anos, mas a dívida continua lá, assombrando o futuro do país. E chegamos ao nosso Brasil varonil, em 10º lugar, com uma dívida de 91% do PIB. Sim, meus amigos, somos a maior economia da América Latina, mas também campeões em dívidas. Mas por que estamos nessa? A resposta é como um bom drama brasileiro: juros altos, corrupção, instabilidade política e crises econômicas. E nossa querida carga tributária, que é mais pesada que um rodízio de churrasco no fim de semana. Pagamos impostos até para respirar. Some a isso os gastos do governo e temos a receita perfeita para o desastre. Quem mais sofre é a população. Chegamos ao final da nossa jornada pelos países mais endividados. Vimos de tudo, desde casos extremos como a Venezuela até países ricos como o Japão, provando que a dívida pública é um problema global. Mas mais do que apontar o dedo, precisamos entender as causas e consequências. Afinal, por trás de cada número, tem gente sofrendo com as decisões, ou a falta delas, dos governantes. E você, o que achou dessa lista? Conhece outro país que deveria estar aqui? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo episódio, vamos falar dos países mais ricos e como eles escaparam ou controlaram da dívida pública.